Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária e convido todos os vereadores a ocuparem seu lugar. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 15 vereadores. 15? Não. Informo a presença de 14 vereadores. 13? Não. O Tadeu estava aqui até agora. Não te preocupa que ele está aí. E o único vereador que está faltando por motivo de saúde é o vereador Tiago Ilha, que já, desde ontem, que ele já explicou a razão da falta. Em aprovação as atas, números 4.213, de 18 de julho de 2022, 4.214, de 19 de julho de 2022, e os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por todos os vereadores, considerando que a maioria não está nem prestando atenção no que está acontecendo. Aprovado por todos os senhores vereadores. Solicito ao vereador Tadeu Salib dos Santos, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Expediente relativo a este 30 de agosto de 2022. Ofício número 26/2022 do vereador Juliano Balgarten, assunto solicitação de substituição de texto. Ofício número 166/2022 da Secretaria de Gestão e Governo, assunto projetos de lei. Ofício número 167/2022 da Secretaria Municipal de Gestão e Governo, assunto resposta ao pedido de informação 90/2022. Ofício número 168 da Secretaria Municipal de Gestão e Governo, assunto resposta ao pedido de informação número 91/2022. Ofício número 169/2022 da Secretaria de Gestão e Governo, assunto resposta ao pedido de informação número 93/2022. Ofício número 170/2022, assunto relativo à Secretaria de Gestão e Governo, resposta ao pedido de informação número 94/2022. Ofício número 171/2022 da Secretaria Municipal de Gestão e Governo, assunto resposta ao pedido de informação número 95/2022. Comunicado: o Prefeito Municipal de Farroupilha, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação e a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude convidam para a abertura oficial dos festejos Farroupilha, que ocorrerá no dia 9/9 de 2022, às 18 horas, no Largo Carlos Fetter. Solicitação: no uso do espaço da Tribuna Popular, por Andressa Conterno Dalmagro.
Pedido de informação número 103/2022, de autoria do vereador Juliano Baumgarten, solicitando informações a respeito da readaptação dos servidores públicos. Pedido de informação número 104/2022, de autoria do vereador Juliano Baumgarten, solicitando informações a respeito de painéis de mensagens variável de móveis. Pedido de informação número 105/2022, de autoria do vereador Juliano Baumgarten, solicitação de informações a respeito do ônibus usado na Páscoa de 2022. Pedido de informação número 147/2022, da bancada do PDT, assunto: recolocação dos paralelepípedos e manutenção do calçamento na rua Monte Grapa, esquina com a rua Ibirubá, no bairro São Roque. Pedido de providência número 148/2022, de autoria da bancada do PDT, assunto: manutenção da praça do bairro São José, que fica entre a rua Padre Teodoro Portolã e a rua Mussum. Pedido de providência número 149/2022, de autoria da bancada do PDT, assunto: manutenção da Praça Latina, localizada no final da rua 13 de Maio, no bairro São Luís. Pedido de providência número 150/2022, de autoria do vereador Juliano Baumgarten, assunto: manutenção em Caravaggio. Pedido de providência número 151/2022, de autoria do vereador Juliano Baumgarten, assunto: colocação de britas no entorno do posto de saúde do bairro Cinquentenário. Pedido de providência número 152/2022, de autoria do vereador Juliano Baumgarten, assunto: patrulhamento e britagem da estrada que dá acesso à Fazenda Esperança. Pedido de providência número 153/2022, de autoria do vereador Juliano Baumgarten, assunto: manutenção do calçamento no bairro 1º de Maio, na rua Aquiles Bonfante. Indicação número 50/2022, autor: vereador Caleb Coelho, assunto: instalação de brinquedos adaptados para as crianças com deficiências ou portadores de mobilidade reduzida e necessidades especiais em locais de lazer, praças e parques, no município de Farroupilha, e da outras providências. Indicação número 51/2022, autor: vereador Caleb Coelho, assunto: proibição da distribuição de sacolas gratuitas plásticas aos consumidores em todos os estabelecimentos comerciais do município, e também institui o Programa Municipal de Conscientização e Redução de Plásticos e da outras providências. E por último, senhora presidente, a indicação número 53/2022, autor vereador Juliano Baumgarten, assunto:
plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos. Ainda do vereador Juliano Baumgarten, assunto proibição da distribuição de sacolas plásticas não biodegradáveis. Eram estas a matéria do expediente de hoje. Okay. Muito obrigado, vereador Tadeu Salib dos Santos, primeiro secretário, pela leitura do expediente da Secretaria desta Casa. Passamos à ordem do dia. Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 36/2022, que autoriza a abertura de créditos especiais. Pareceres. Tá, já deu meu tempo, terminou, vou passar para o próximo. Legislação, Justiça e Redação Final, favorável. Orçamento, Finanças e Contas Públicas, favorável. E Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Marcelo Broilo. Obrigado, senhora presidente. Boa noite a todos, colegas vereadores, imprensa, representada pelo Leandro Adamati, Zé Teodoro, que estava aí, nosso colega Volney, né? Matando a saudade, né, Volney? Pessoas que nos assistem presencialmente, nossas assessoras, pessoal de casa também. Bom, em relação ao projeto 36 do Executivo Municipal, bastante sucinto, mas não menos importante, em relação à abertura de rubricas, no valor de R$ 969 mil, sendo 45 mil autorizados nos termos do artigo anterior, relatado acima, serão atendidos com recursos oriundos do superávit financeiro de 2021, referente a recursos livres, e 924 mil como previsão de excesso de arrecadação referente ao recurso do Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial Integrado. Bom, inicialmente o projeto 36/2022, ele diz respeito à abertura de rubrica que visa atender o disposto na Lei Municipal 4.667, de 19 de 7 de 2021, aprovado nesta Casa, então, no ano anterior, que autorizou o Poder Executivo a adquirir uma fração de terras rurais na linha Palmeiro, primeiro distrito desse município. Ou seja, abertura de rubrica para fazer o pagamento. E, ademais, no segundo item, conforme parecer 131 de 2022 da Secretaria Estadual da Cultura, foram apontadas inconsistências no relatório físico do projeto de restauro da Capela São José, tendo sido glosado, ou melhor, reprovado, rejeitado, o valor de R$ 45 mil, ao qual deverá ser ressarcido aos cofres do Estado, motivo da abertura do referido crédito. Sendo assim, comissões ok, parecer favorável da mesma forma, solicito então, senhora presidente, para a colocação em aprovação aos nobres colegas vereadores nesta noite. Muito obrigado. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco em votação a solicitação de urgência para a votação do projeto de lei do Executivo número 36/2022. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores. E colocamos agora em votação o projeto de lei do Executivo número 36/2022, que autoriza a abertura de créditos especiais. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores. Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 43/2022, que institui o selo de certificação Aqui Tem Sabor. Pareceres. Legislação, Justiça e Redação Final, favorável. Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador líder de governo, o vereador Marcelo Broilo. Obrigado, senhora presidente. Então, em relação ao projeto de lei 43 do Executivo Municipal, instituindo o selo de certificação Aqui Tem Sabor, fica instituído
no município de Farroupilha, por intermédio da Secretaria Municipal da Agricultura, aos produtores rurais e agroindústrias de Farroupilha que cumprirem as exigências de qualidade e demais normas e requisitos exigidos para sua obtenção. Os interessados deverão requerer a concessão do selo por meio de requerimento específico endereçado à Secretaria Municipal da Agricultura e instruído com a documentação especificada em regulamento. Os requerimentos serão avaliados por comissão específica, designada pelo prefeito municipal de acordo com os critérios estabelecidos em regulamento. A comissão analisará a documentação apresentada, solicitará, se for o caso, documentos e informações adicionais e emitirá parecer fundamentado sobre a concessão ou não do selo. Os requerimentos com parecer favorável da comissão serão deferidos pelo prefeito municipal. O selo terá validade de 2 anos e dará o direito aos produtores rurais e agroindústrias de Farroupilha de utilizá-lo em seus produtos, peças de comunicação, publicidade e propaganda. O referido selo será cassado nos casos de transgressão pelo produtor rural ou agroindústria de Farroupilha das normas e requisitos exigidos para sua obtenção. As despesas decorrentes dessa presente lei serão suportadas por dotação orçamentárias próprias. Continuando, esse projeto faz parte do rol de políticas públicas desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Agricultura quanto ao fomento de produtos agropecuários e agroindustrializados produzidos em nosso município. A criação do selo tem por objetivo maior possibilitar aos agricultores familiares a agregação de valor à sua produção primária, melhorando a sua renda e as condições de vida de suas famílias, bem como contribuir para o desencadeamento de um processo de desenvolvimento socioeconômico sustentável em nível municipal. Através do referido selo de certificação Aqui Tem Sabor, os produtos terão maior reconhecimento pela sua boa qualidade e os produtores estarão em constante busca e aperfeiçoamento de sua cadeia produtiva, beneficiando a comunidade e consumidores em geral. Então, é um projeto que beneficia a todos, a nossa comunidade, em ter também produtos cada vez mais qualificados. Isso é importante. Então, sendo assim, senhora presidente, segue para aprovação dos nobres colegas vereadores e solicito, sendo assim, nesta presente noite. Muito obrigado. A palavra está à disposição dos senhores vereadores, com a palavra o vereador Roque. Projeto número 43, ele institui o selo de certificação Aqui Tem Sabor. É um projeto bastante simplório, um selo, né? Não tem, assim, grandes repercussão na vida, no cotidiano das pessoas, a não ser um selo que vai estar escrito lá Aqui Tem Sabor, possivelmente por um critério aí da Prefeitura Municipal, que vai dizer, olha, estivemos presente aqui e tal, e espero que com isso ele consiga fomentar novos negócios. Mas essa semana que passou, eu fui procurado por um senhor que tem uma agroindústria aqui no nosso município, e que me disse, vereador Roque, eu vou fechar a minha agroindústria. Aí eu perguntei, mas por que tu vai fechar? Quantos anos você está no batente? Ele disse, uns 10, 12 anos por aí. Mas nunca esteve tão ruim como está agora. E aí eu questionei ele, o porquê que estava ruim. Aí ele disse, olha, é por conta de um decreto da Câmara de Vereadores. Aí eu falei, mas a Câmara de Vereadores não faz decreto. A Câmara de Vereadores tem os seus decretos internos, mas não que tenha efeito externo. Quem faz decreto é o Poder Executivo Municipal. Aí ele me disse que teve na sua empresa pessoal da Vigilância Sanitária, e até ele me mostrou o que ele tem que preencher todas as manhãs antes de começar o trabalho. São 10 fichas. E, inclusive, ele tem umas pranchetas, que eu até fiz umas fotos, diz ele que leva em torno de 1 hora de manhã e 1 hora de tarde, só preenchendo as pranchetas que são exigências da Prefeitura Municipal. E eu fui lá visitar. É uma agroindústria de embutidos e que é bem tradicional na nossa cidade.
e disse que vai fechar as portas por conta da vigilância sanitária da Prefeitura de Farroupilha, que está a exigir lá uma série de questões em função de um decreto da Câmara de Vereadores. Então, eu gostaria até, vereador Marcelo, que tomasse ciência disso. E ele não me pediu para falar aqui, por isso que eu não vou dar o nome dele, porque ele disse que já tomou a decisão, que vai fechar, e vai representar uma empresa de um outro município. Então, eu vejo isso com bastante preocupação, porque o discurso é no rádio, mas no dia a dia a prática é bem diferente, mas é bem diferente mesmo. E essa empresa é um exemplo disso. Depois, em off, aqui eu posso passar as informações para que se vá até o local, porque selinho não resolve nada. Fazer um papelzinho, um adesivo para grudar na porta de uma empresa não vai resolver o problema da empresa. O que resolve o problema da empresa é política de incentivo e facilitação para que o cidadão consiga produzir. Era isso, muito obrigado. Vereadora Clarice. Boa noite a todos. Penso que não é tão simplório ter esse selo de certificação, porque sempre que se tem um selo de certificação, isso aumenta a qualidade e fomenta, sim, o agronegócio. Então, dois fatos diferentes que o colega coloca aqui, que atuam na mesma área, só que assim, não podemos menosprezar todo esse esforço do Executivo em ter um selo de certificação. É importante, sim, porque isso qualifica o trabalho dos nossos agricultores. Então, dois fatos bem diferentes aqui que foram abordados. Só para colocar que dou aplausos ao Executivo por essa iniciativa do selo de qualificação. Obrigado, presidente. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se mais nenhum vereador Marcelo. Obrigado, senhora presidente. Então, vereador Roque, sempre é oportuno essa casa, como eu digo sempre, né, para a gente discutir, dialogar e avançar. Quero sim ter esses dados, né, para a gente poder verificar. Eu endosso as palavras da vereadora Clarice quanto à importância. Eu mesmo tenho um projeto nessa casa e ele é com selo. O vereador Juliano também já fez alguma coisa nesse sentido. A certificação sempre é importante para aprimorar. Eu vejo assim um lado da empresa, para nós consumidores, falando deste caso em questão. Pode ser uma situação pontual, vocês são testemunhas do importante projeto das agroindústrias, aprovado por essa casa, onde o secretário Fernando Silvestrin veio, explanou com bastante propriedade. Foram avanços importantes, tirando empresas da informalidade, trazendo para o mercado formal e buscando mais mercados, e assim foi em diversos setores. Então, eu acredito que essa situação, sim, tem que ser verificada. Me coloco à disposição em loco para verificar o que houve, qual o procedimento, e trago a essa casa também a resposta desse episódio. Acredito que possamos, sim, com o diálogo, ver essa situação e falar, sim, com esse empresário em termos de melhorar procedimentos e que ele continue, sim, conosco, vendendo seus produtos. E acredito, sim, que, com base nisso, ele gostaria muito também de ser certificado, porque vai representar um aumento de vendas, mais consumidores, e a gente tem o nome de Farroupilha, senhores vereadores, para vários mercados. Isso é importante, a gente preza pela nossa cidade e avançamos nessa linha. Então, me coloco à disposição, vereador Roque, para a gente verificar o que o senhor nos trouxe essa noite. Muito obrigado. Vereador Juliano. Senhora presidente, colegas vereadores, cumprimento o Volney, nosso colega, imprensa da AMAT, Zé Teodoro, cidadãos e cidadãs que fazem aqui presentes, Joel, que está presente nos acompanhando aí, e demais cidadãos. Bom, o projeto, obviamente, a bancada do PSB votará favorável ao selo que tem sabor. Eu acredito que é compreensível as indagações do meu colega vereador advogado Roque, porque se trata de um equilíbrio. A gente sabe que precisa a procedência, a gente sabe que precisa a fiscalização, o controle, mas tem que ser algo palatável, algo pontual, que não venha interferir na produtividade e também no processo burocrático. Muitas vezes a gente pega o caso das agroindústrias, e elas são de origem de agricultura familiar,
E são poucas pessoas que trabalham ali. Geralmente é no convívio. Então, o que acontece? Esse tempo que tu perde, como o meu colega citou, preenchendo toda a papelada, pode ser um tempo a menos para execução, para ampliação. Mas, obviamente, toda ação que vier, que venha colaborar, que venha fomentar o que é nosso daqui, nós vamos ser favoráveis. Sábado tivemos a abertura da Expo Inter e, pela felicidade, assistindo o Jornal do Almoço, quem que nós vimos? O Som Macau, lá aqui de Caravaggio. Um produtor, empresa da agroindústria, propriedade familiar. E o que? Isso representa o que? Levar a Farroupilha. E eu acredito que não tenha nenhum demérito. Sim, seja um somativo. Por isso que eu venho aqui e falo, é importante essa equalização. Então, nós não seremos, de fato, empecilho, nós construiremos, mas que fique, né, Marcelo, eu sei que tu tem se debruçado, tem trabalhado para tentar achar alternativas, para achar uma solução para essa agroindústria. A gente não pode retroceder, e aquilo que eu falo, e eu sustentei diversas vezes, nós precisamos achar meios que todas as gôndolas de supermercados aqui da nossa cidade tenham uma focada produto daqui, produto de Farroupilha. Estou sendo um pouco bairrista? Estou, mas não é menos importante. Nós precisamos difundir o que é daqui. Então, nosso voto é favorável. Obrigado, senhora presidente. Pastor Davi. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, vereadora Clarice. Eu quero cumprimentar também o pastor Luiz de Bairro, presidente do Conselho Municipal de Pastores aqui, presidente da Igreja Assembleia de Deus Madureira também, todos aqueles que estão conosco, cumprimento a Adamate, todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Quero aqui dizer que é importante, né, nós termos este selo que vai dar qualidade, visibilidade, vai incentivar, fomentar, destacar o produto da agroindústria, né, valorizando nossos produtores, incentivando que eles produzam, que tenham novos negócios, que façam seus empreendimentos. E Farroupilha vai se destacando, né, na cidade, a nível de sul e a nível também de Brasil, como a gente vê que os nossos agricultores vão tomando esse espaço. Vejo também a importância de nós olharmos com cuidado, conforme citou aqui o vereador Roque, porque realmente, né, as demandas elas são grandes, né, as exigências são maiores ainda, e a gente precisa com muito cuidado ver caso a caso, né, se é um decreto, a gente sabe que pode haver alguma coisa que o governo possa fazer. Me lembro quando estive por um pequeno tempo à frente da Secretaria da Saúde, nós tivemos um recolhimento de queijo, Roque, né, mas não tinha procedência, não tínhamos o que nós fazermos. Então, é claro que a vigilância sanitária vai tomar as providências cabíveis e, infelizmente, em algumas situações não tem como, né, a legislação ser alterada. Mas vejo importante o nosso líder de governo, que sempre olha, né, vereador Marcelo, então, é importante levar esse assunto adiante, porque é uma empresa que é um empreendedor que fecha as portas, né, tem o seu sustento, é uma família que está ali, mas reforço aqui a importância deste selo, né, que vem mais uma vez trazer uma oportunidade para as pessoas que querem empreender. Muito obrigado, senhora presidente. Mas algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Espaço de liderança com o vereador Roque. Também aproveito para cumprimentar as pessoas que se fazem presente aqui nessa noite, a imprensa. Eu não estou aqui menosprezando o adesivo, o selo, o selinho ali, o selo, enfim, o selão. Eu acho que todas as iniciativas são bem-vindas. O que vai de contramão é com a prática. É isso, vereadora Clarice, é a prática. Por exemplo, essa empresa que teve esse problema, tiveram duas empresas expondo na Expo Inter na passada, uma era ela. Tem empresas lá expondo na Expo Inter, ela está novamente lá.
sendo premiada, inclusive, pelos produtos dela na Expo Inter, mas, para nível municipal, não está sendo reconhecido. Por exemplo, essa empresa utiliza um produto como matéria-prima, que é um acessório, na verdade, não é o produto principal, mas sem ele você não consegue elaborar o seu produto. E ela está proibida de comprar no mercado local, tem que comprar nos mercados que estão abrangidos por aquele decreto. Volto a dizer, segundo o que a empresa me informou, eu não vi o decreto. Tá? E para ela comprar por intermédio do que diz nesse decreto, ela tem que comprar em grandes quantidades, tem que ser uma empresa grande, você não consegue comprar. Se comprar, até pode conseguir fazer a compra, né? Que até ele me falava que está em torno de R$25 mil para comprar esse produto, que é um acessório, mas tem prazo de validade, vence porque ele não produz tanto assim. Então tem que olhar, e não é possível que a Prefeitura Municipal não saiba, a Prefeitura sabe desse problema. Aí tem que comprar lá um novo climatizador, tem que comprar um novo sistema que separe a defumação, da secagem, disso, daquilo. Ele não tem condições com todas as exigências que são feitas. Então está contribuindo para quê? Para quem está devidamente formal, ir para a informalidade. Porque na informalidade você não enxerga, só se houver uma denúncia. Mas quando tu está formalizado, pastor Luiz, quando está formalizado certinho, você está cadastrado no sistema, e no sistema você é visto. E quando você é visto, você é fiscalizado. Então é nesse sentido que tem que ter um empenho um pouco maior para cuidar do que está ali, e já está ali funcionando. Então eu peço, vereador Marcelo aí, tu que é de bom trato aí, a exemplo também da doutora Clarice, quando era líder também, que vê junto ao Executivo Municipal para não deixar, daqui a pouco isso aí acabar num CNPJ cancelado e fechado. Obrigado. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Não havendo mais solicitação de manifestações, colocamos em votação o pedido de urgência formulado pelo líder de governo, vereador Marcelo, sobre a lei do Executivo número 43. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores. E colocamos agora em votação o projeto de lei do Executivo número 43/2022, que institui o selo de certificação Aqui Tem Sabor. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores. Em primeira discussão, o projeto de lei do Legislativo número 20/2022, que institui o Dia Municipal da Agroecologia. Pareceres: Legislação, Justiça e Redação Final favorável, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social favorável, Jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Juliano. Senhora presidente, colegas vereadores, cumprimento o pastor Luiz de Bairro e os demais pastores que se fazem aqui presentes. Bom, é um projeto que já faz um tempo que está tramitando nessa casa e é uma matéria muito importante, e eu fui analisar, estudar, buscar as legislações municipais. E o que nós temos hoje? Praticamente nada que trabalhe a temática. O que se tem? Um reconhecimento de um evento oficializado no calendário oficial do município, mas o que quer dizer? Que é um evento que é oficial do município, mas o mesmo por si só é um evento, uma atividade promovida pelas associações, principalmente pela FAPAM, promovendo então o almoço agroecológico, ecológico. E o que acontece? Nós precisamos buscar meios de fomentar novas produções. E se a gente for pegar a Lei Federal número 10.831, de 23 de dezembro de 2003, lá no parágrafo 2º do artigo 1º, que é a lei que dispõe sobre a agricultura orgânica, o conceito do sistema orgânico de produção agropecuária e industrial abrange os denominados ecológico, biodinâmico, natural, regenerativo, biológico, agroecológicos, permatura e outros que atendem os princípios. E se a gente for pegar e discutir, inclusive sustentado na justificativa
do projeto, a agroecologia é um modelo diferente, é um modelo que vem tomando força, que vem ganhando espaço, e não é porque vem ganhando espaço que está tirando um outro espaço, ou é uma concorrência frente a frente com o posto do agronegócio. Não, muito pelo contrário, é um cultivo que vem tendo adeptos que querem levar uma vida mais saudável, uma vida mais natural, e ele é um conceito diferente, uma agricultura baseada na integração e aplicação de conceitos ecológicos e sustentáveis, tentando a não utilização de venenos, coisas que venham a mexer nesse sentido com o produto. E o que acontece? A própria legislação ela prevê que um dia anual seja feita algumas atividades inerentes ao assunto, como, por exemplo, workshops, palestras, bate-papos, fomentar, falar do que se trata, para as pessoas terem o conhecimento. Se a gente pegar, muitas vezes quando ouve, vai ter tal dia, são coisas vagas, rasas. Eu vou dar um exemplo que aconteceu nesse mês. Aconteceu um seminário desenvolvido através do Departamento de Cultura, pelos museus, promovido pelo Kiko, pelo Vinícius Pigossi, que foi o seminário patrimonial que usou o quê? A data alusiva ao Dia do Patrimônio. Para o quê? Para discutir. E teve algumas pessoas, eu estive presente, onde que se foi discutido legislação, conceitos, inclusive contando presença com um doutorando da Universidade de Caxias do Sul, professor do curso de Ciências Humanas, que foi lá, que pôde agregar, que pôde somar. Então, o que a gente pode falar? De pronto, a Organização das Nações Unidas tem lá, como um dos objetivos, apoiar a produção. Por quê? Porque eles ajudam a aumentar a segurança alimentar e nutricional, e também, quando a gente fala nisso, é uma produtividade menos invasiva, menos danosa ao meio ambiente. Então, como eu comentei antes, não terá prejuízo, muito pelo contrário. Eu acredito que a cidade tem que ser viva todo ano. Todos os dias nós temos que ter uma atividade diferente, certo? Então, uma das propostas que eu trouxe lá da caminhada da eleição de 2020 foi instituir um dia para discutir esse assunto, para tratar, para fomentar. Então, é um projeto que ele vai somar por algo que não existe e trazer a discussão. Nós precisamos trazer o debate e o conhecimento. Nós temos, por exemplo, que também buscar como fomentar, ajudar a feira agroecológica que acontece na quarta-feira, ampliar ela, e com certeza essa ação venha se somar. Então, mediante a isso exposto por este parlamentar, peço que seja colocado em regime de urgência e que seja aprovado, depois sancionado e colocado. Quem ganha isso é os cidadãos, é os munícipes, não é o vereador. Obrigado. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Marcelo, no seu espaço de vereador. Obrigado, senhora presidente. Bom, em relação ao projeto do Legislativo número 20, e já fica de pronto, já registrado, o assunto é importante, colega Juliano, porém, não podemos ter mais uma lei sobre assuntos que já temos. Por exemplo, quando o senhor fala não existe nada a respeito, existe sim. Temos a Semana Municipal da Alimentação Orgânica, já temos a semana, não só um dia, temos a semana. Temos o dia do almoço ecológico, não o almoço é um dia todo em relação a isso, sem falar das feiras sobre o assunto. Então, de novo, assunto importante, porém, temos que pensar, colega, na aplicabilidade. Não podemos trazer para os munícipes, para a Farroupilha, mais leis do que já temos. Contempla tudo. Veja bem, na sua justificativa, e aliás, antes de mais nada, ele é sucinto no formato, né? Ele tem 3 artigos, no terceiro dizendo essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Instituindo no dia 3 de outubro, não vejo assim, o Executivo poderia determinar, e quem sabe estivesse no calendário, não cita no projeto. Mas eu quero dizer assim, que os princípios ecológicos, o senhor fala, contemplamos. Ecossistemas, tão falado, temos, isso já contempla no município.
alternativas sustentáveis, que é tão falado, vereador David, também. Então eu vejo assim, Juliano, justamente temos que pensar na aplicabilidade e não trazer mais leis do que já temos. E o senhor sabe o esforço que esse vereador faz em outras situações que já houveram com o senhor mesmo, de poder avançar naquilo que é importante, ideias brilhantes, a gente avançou junto, mas essa eu não vejo. E falo também na questão dos vereadores de situação, de forma unânime, não concordamos, não aprovamos o seu referido projeto de lei número 20. Então, da nossa parte, é isso, em que pese disso, digo de novo, não somos contra o assunto, bem pelo contrário, mas não vejo coerência, não vejo aplicabilidade em trazermos, explicar numa lei o que já está sendo feito em outros que já temos na comunidade, no nosso município. Então, senhora presidente, esse é o posicionamento. Muito obrigado. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco em votação a solicitação de urgência do vereador Juliano, proponente do projeto de lei do Legislativo número 20. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores. Coloco agora em votação o projeto de lei do Legislativo número 20/2022, que institui o Dia Municipal da Agroecologia. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Então, contra as bancadas do PP, do MDB e do PL. A favor, as bancadas do PDT, do PSB e da Rede. Então, negado o projeto. Encerrado o espaço de discussão de projetos. Passamos à apresentação e deliberação agora dos requerimentos. Requerimento número 109/2022. Solicitação de licença de vereador. Passo de imediato a palavra ao vereador Tiago Pintos Brunet, pelo tempo de até 5 minutos. Boa noite, senhora presidente, demais colegas vereadores, Adamati, todos que nos assistem até o momento. Bem, venho então, através deste requerimento, pedir para que seja concedida a licença pelo período de 31 dias, a partir do dia 1º de setembro, para tratar de interesses particulares, conforme o artigo 23 da Resolução 10/2021, que dispõe sobre o regimento interno. Era isso, presidente. Muito obrigado. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco em votação o requerimento número 109. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Encerrado o espaço de requerimentos, não há moções para serem deliberadas. Encerra-se o espaço de moções. Passamos ao espaço de comunicação de liderança pelo tempo de até 3 minutos. Com a palavra, o vereador Juliano. Senhora presidente, colegas vereadores, eu não tive o tempo que o espaço de liderança que meu colega utilizou, mas só para responder, orgânico e agroecológico tem diferença. Dá um Google que daí a gente vê, mas tudo bem. Mas vamos lá. Eu queria reiterar a minha posição que semana que vem nós temos que ter a sessão ordinária junto com a solene. Não é possível que nós vamos fazer só a sessão solene, 10, 15 minutos e encerrar. Aí depois, dia 12, sessão do mérito farroupilha, depois, a princípio, está programado um feriadão ali. Então, reitero que tem que ter a sessão, porque não tem nenhuma normativa desta casa que obriga a fazer essa sessão. Então, de novo, eu reitero, e inclusive na pauta aqui, está lembrando que na próxima segunda tem sessão solene. Então, meu posicionamento para isso. Bom, eu quero usar também esse espaço aqui, acho que o governo municipal tem que mexer algumas peças, e uma delas está lá no Departamento de Defesa Animal. Como atende mal a população? Pelo amor de Deus!
toda semana eu recebo uma reclamação. As pessoas vão falar com ela, ela bloqueia, xinga, não quer atender. Não atende direito. Ela está lá para servir a população, atender os munícipes. Não o que ela acha ou deixa de achar. Ela tem que atender a população. Ela está sendo remunerada e muito bem remunerada. Não aguenta, pede para sair. Não quer fazer direito, pula fora do barco. Porque antes era um leão para reclamar. Agora que está lá do outro lado do balcão, tem que trabalhar. De manhã tive que... E aí o que eu tenho que fazer? Ligar para o secretário Clarimundo, que é solícito, atender. Ó, tem um problema desse, tem um problema... Ah, mas tem que passar para o departamento. Eu disse, não, passa para a tua subordinada, porque não existe diálogo com aquela cidadã. Então, se não aguenta, pede para sair. Ou senão o prefeito mude. Porque é uma nulidade aquele departamento e quem está lá. Tá? Ela não volta para a Câmara, ela renunciou, ela abriu mão do mandato. A outra questão que eu quero retirar de pauta, o PL 22, que deu o parecer contrário da Procuradoria, então eu vou mandar como indicação. Então, é assim, ó, é lamentável, não tem como aceitar esse tipo de coisa. O cidadão está pagando seus impostos, tem os problemas. Nós estamos fazendo uma bela discussão do Código de Posturas, né, vereador Pastor Davi, vereador Caleb. Tem uma série de problemas inerentes à falta de políticas públicas. E aí as coisas básicas, verificar a denúncia não pode, sempre uma desculpa. Não, peraí, está errado. Senão nós vamos buscar outro meio para chamar, para começar a investigar. Tem coisas que chegam até mim, nos próximos dias eu vou verificar em loco, vou trazer aqui, de novo vai ter fotinho, videozinho no telão, vai chocar. Porque estão brincando com o cidadão e brincando com a dignidade dos animais lá. E a falta de vereador Juliano... Só um pouquinho, eu estou no uso do meu espaço. Só um pouquinho, esse espaço... É o espaço para falar sobre ações da bancada. A bancada do PSB está tratando da causa animal também, portanto, segue o regimento. Que mania de querer interpelar toda vez, senhora presidente. Não é toda vez. Ah, tá bom, não é a mesma regra, né? Finalizo esse meu espaço, depois volto para outro. Quero direcionar o que é o que não é? Solicitação de outros vereadores, só isso. Pelo amor de Deus. Então, o senhor responda para os outros vereadores. A solicitação dos outros vereadores é lei para a senhora? Depende. Se é do lado de lá, sim, né? Depende, se for... Normalmente, ele estava tratando o assunto da bancada, senhora presidente. A senhora quer decidir quais são os assuntos que a bancada tem que discutir? Eu não vou discutir com o senhor, não é horário para isso. Não vou perder meu tempo discutindo com os senhores. Ah, se eu tratasse com diferença, o senhor saberia o que é ser tratado com diferença. Lá como nossos vereadores. Se quiser, sobra que eu explique. Eu os trato como meus amigos, só isso. Mais algum vereador quer fazer uso desse espaço? Não? Ah, tu? Tá bom, David. Obrigado, senhora presidente. Quero cumprimentar os meus colegas vereadores, a imprensa, quem nos assiste de casa, ao colega Volney, ao Joel, que aqui se encontra também, e a assessora Fernanda e todos que nos assistem. Eu vou usar o espaço desses 3 minutos. Esta semana eu e o meu colega vereador conversamos bastante com algumas pessoas e nos preocupa. Eu estou hoje no meu último dia aqui, mas como cidadão farroupilense continuarei, né? Então tem coisas que continuam nos preocupando. E queria alertá-los, vereadores, sobre a concorrência 05 de 2022, que é a contratação do projeto do asfaltamento para o interior. Um valor exorbitante, estratosférico, né? Ela está aberta essa licitação, é a 05 concorrência, um valor de R$710 mil para o projeto. Hoje eu conversava com o Pola aqui, que as comunidades estão preocupadas porque a brita graduada tem subido e o valor é alto para as comunidades. Só para te ter noção, Pola, esse valor pagaria 1/3 de toda a brita graduada para os 20 quilômetros. Esse valor faria mais de meio quilômetro de asfalto. Esse valor contrataria um engenheiro civil que foi diversas vezes utilizado para fazer esses projetos em governos passados, e não digo só, em diversas administrações, sempre foram feitos pelo Executivo, um engenheiro civil por 6 anos. Então, um projeto que, conforme o edital, está sendo exigido em 4 meses e meio,
O que é possível para um profissional fazer, está sendo pago um montante de R$710 mil. Então, isso me preocupa, sendo que nós temos técnicos na prefeitura, nós temos diversos engenheiros qualificados dentro do executivo, tanto concursados quanto em formato de cargo de CC. Tenho certeza que o Observatório Social também já está observando isso, que é o seu papel, mas nós, como vereadores, também vamos ser questionados logo aí na frente. Tenho certeza que isso não partiu da cabeça do prefeito, mas alguém botou isso em licitação. E cabe a nós agora, se foi um erro, corrigir e ajustar. É um valor muito significativo para essa situação. Não são 20 projetos, porque as coisas se repetem. Se eu faço um orçamento para 50 casas iguais, eu não cobro cada um valor, porque o projeto é o mesmo, bem dizer, e são 21 projetos de asfalto. Né? As comunidades estão faceiras e felizes e devem estar mesmo, mas fica essa preocupação e peço que os colegas deem sequência numa análise sobre essa concorrência 05 de 2022. Era isso. Mais alguém gostaria de fazer uso do espaço de liderança? Se ninguém mais quer fazer uso, encerro o espaço. Passamos ao espaço de explicação pessoal aos vereadores, pelo tempo de 2 minutos para falar de ações de seu gabinete ou assunto de interesse coletivo. Peço palavra. Falar, vereador Roque. Eu vou continuar nesse assunto do vereador David aqui, que levantou sobre a questão da licitação de mão de obra para confecção de projetos para o asfalto. Trocando em miúdos, nós aqui nessa casa votamos projeto de lei autorizando o executivo a contratar engenheiros e arquitetos de forma terceirizados, além dos já existentes, concursados, mais terceirizados para fazer projetos. E agora a gente vê que vai ter o asfalto no interior, que felizmente parece que vai sair do papel, e se contrata uma empresa, ou se prevê a contratação de uma empresa terceirizada por 710 mil para fazer 21 projetos de asfalto. Vai custar em torno de 50, 30, 40, quase 40 mil ao projeto. Veja bem, se você vai fazer o asfalto lá no Caravaggio, né, Paula? E depois você vai fazer o asfalto lá em Montebérico, Árcego, o projeto praticamente é o mesmo, só muda o local. 710 mil reais para uma empresa terceirizada fazer um projeto que possui mão de obra na Prefeitura Municipal, concursada e contratados terceirizados que prestam serviço e expediente na Secretaria de Planejamento. E mais os cargos de confiança, que são também alguns técnicos que lá estão. Eu gostaria de pedir, vereador Marcelo, um olhar clínico quanto a essa questão. Eu até chego a pensar que pode ter um equívoco nisso, vereador David. E acho que nós deveremos voltar a esse assunto nas próximas sessões e aprofundar mais o tema. Era isso, muito obrigado. Mais alguém gostaria de fazer uso? Vereador Juliano, com a palavra. Por fim, no meu último espaço da noite, mas não menos importante, muito pelo contrário, eu quero manifestar aqui um assunto de interesse público coletivo e que muito me preocupa e tenho certeza que preocupa os demais. Acompanhando a imprensa, nós vimos que a campanha da poliomielite foi atingida até o momento 40% da meta, ou seja, muito abaixo do inesperado. O Brasil, ao longo dos anos, conseguiu erradicar a paralisia infantil. Através do quê? Campanhas massivas, campanhas informativas e meios de vacinar as crianças. E o que hoje a gente vê? Uma possível volta, um possível retorno desta doença. E, infelizmente, isso tem um culpado maior, o chefe da nação, Jair Messias Bolsonaro, que agiu contra a ciência, que agiu contra a vacina, que criou uma série de fake news e fez com que se perdesse a credibilidade. Então, o que eu vejo, e o Executivo tem feito sua parte,
mas nós temos um percentual da população que acreditava e agora não acredita e não está levando suas crianças para vacinar. Nós temos que olhar para essas crianças, elas precisam ser vacinadas, porque as sequelas futuramente destas que vierem possivelmente adquirir a poliomielite serão graves. Então, não sou médico, não sou um agente da saúde, mas sou um cidadão que consegue enxergar e acredita na ciência e defende o sistema público de saúde e seus métodos. Então, precisamos conquistar 100% dessa meta para salvar a vida dessas crianças, para que elas cresçam com saúde e com dignidade. Era essa a minha manifestação. Mas alguém gostaria de usar esse espaço? Vereador David. Obrigado, senhora presidente. Quero usar esse último espaço para agradecer, me despedir e agradecer principalmente a recepção de todos os funcionários da casa, da imprensa e, em especial, de todos os colegas vereadores. Quero dizer que foi uma passagem curta, mas que, felizmente, consegui aprender e conhecer um pouco de cada um de vocês. E saio hoje com uma convicção, que estou bem representado na Câmara de Vereadores, pelos nobres senhores que aqui se encontram. Então, cada um com as suas causas, mas me surpreendi, inclusive, com alguns, por não conhecer a pessoa, do fino trato, da capacidade de ouvir as demandas, e tenho certeza que Farroupilha está super bem representada na nossa Câmara de Vereadores, uma das câmaras de vereadores mais enxuta que tem na região, e que todos sabem disso e devem saber. Infelizmente, a população pouco participa. E eu, como cidadão, a partir de amanhã, de novo, quero estar mais presente para ouvir, debater, discutir e estar prestigiando a nossa nobre causa legislativa. Muito obrigado a todos e até breve. Com a palavra, meu amigo vereador Davi. Senhora presidente, mais uma vez boa noite a todos. Eu quero só parabenizar a passagem do David Argenta por essa casa, que nos contribuiu muito, aprendemos muito contigo esse tempo. Tomara que tenha oportunidade de voltar outras vezes, porque enriquece com a tua experiência de secretariado, né? A gente vai aprendendo junto. O bom é que se acrescenta muito. Então, te agradeço, te desejo sorte agora no próximo trabalho aí, e a gente fica à disposição. Muito obrigado. Com a palavra agora, meu colega Tiago Brunet, que se lança, então, a deputado, e que o senhor tenha muita sorte. Muito obrigado, presidente. Justamente aí que eu queria chegar lá. O David é o 6º mais votado da nossa casa, né? Ele, infelizmente, não está aqui por uma questão partidária, por uma questão, né, política mesmo. Mas é assim, a política é assim e a gente respeita, né? Todos que estão aqui eleitos pelo povo, mas muitas vezes a gente lamenta, eu fico chateado com o presidente do PDT, porque a gente não conseguiu ter uma nominata boa, né? Eu não fui um presidente, talvez, que estava, né, na grandeza do PDT naquele momento. Tivemos um monte de situações aí que levaram o nosso partido aí a enfraquecer durante a eleição, e aí mesmo tendo dos 10 primeiros, os 6 mais votados, 3 mais votados, né, se tu pegar, dos 6 primeiros nós temos 3 do PDT mais votados, eu, tu e o Amarante, né? E infelizmente o David não está aqui. Então, por merecimento, se Deus quiser, nós vamos trabalhar bastante para que, a partir do ano que vem, ele esteja nessa casa, né? E eu possa estar lá na Assembleia representando a todos, como sempre fiz, de forma republicana, e todos terão acesso, e todos terão os serviços, e todos terão o que é mais importante, a informação. Porque hoje, o que define as estratégias políticas é a informação. Então, sem dúvida nenhuma, se a gente estiver lá, todos terão informação integral ao mesmo tempo. Muito obrigado, senhora presidente. Que o senhor tenha sorte. Obrigado. O espaço continua aberto. Ah, vereadora Clarice, quase que eu esqueço da senhora. Eu sou tua amiga, hein? Imagina se não fosse. Obrigada, presidente. Quero aqui também deixar minha manifestação, os 2 colegas que, né, vão se afastar juntos, cada um com os seus motivos, mas assim, o David,
desde que foi o meu aluno, sempre tem esse olhar e essa postura de defender a sua causa, mas sem ataques, né, sem promoção pessoal. Acho importante isso, né, até para o nosso relacionamento da casa. Então, tu é um exemplo, né, que ficou pouco tempo aqui, mas trabalhamos já juntos no outro governo e a tua postura sempre foi essa, fazer colocações, buscando sim, dando sugestões, buscando soluções sem autopromoção. Parabéns pela tua conduta. Deve ter aprendido comigo como professora, mas tudo bem. E também nosso colega Tiago, que está se afastando para realizar um sonho político, né? E está seguindo, quero te desejar sorte, que tu consiga realmente chegar lá. A gente sabe que toda campanha é difícil, né? Mas tu tem capacidade e com certeza vai nos representar muito bem se conseguir chegar lá. Tá bom? É isso, presidente. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Então, encerra seu espaço de explicação pessoal. Espaço do presidente pelo tempo de 5 minutos, para avisos e informações. Primeiro, eu gostaria de informar que no dia 5 de setembro haverá sim sessão ordinária. Eu não me lembro em nenhum momento ter dito que não haveria. Então, só para informar que sim, haverá sessão ordinária. Que bom, vamos debater a solene. Tá? Haverá sessão solene, sim, primeiro e depois a sessão ordinária. Com certeza. Conforme for, talvez a gente tenha que retirar um dos espaços, né? Dependendo de como for. Mas, enfim, haverá a sessão ordinária. A segunda coisa, eu quero dizer ao vereador David que, embora estejamos de lados, na realidade, dizem muito sobre lado de cá ou lado de lá. Não, não existe lado de cá ou de lá. Existe, sim, um pensamento diferente. Apenas isso, nós não somos obrigados a pensar da mesma maneira. Mas eu parabenizo o senhor pela sua conduta nesse tempo que o senhor passou aqui. O senhor é respeitoso, o senhor prova que entende no que o senhor diz, no que o senhor faz, e, sobretudo, o senhor respeita todos os colegas. Isso é uma coisa de suma importância. Com certeza, irá contar muito para o senhor. Então, muito obrigado pela sua permanência aqui. Bem, encerrado o espaço do presidente. Senhoras e senhores vereadores, a presidente da Câmara recebeu da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas a solicitação de datas, então, para 5 audiências públicas. Tá? Bem, foi amplamente discutido e, por fim, ficou desta maneira resolvido. Os senhores já entenderão por que eu trouxe o assunto aqui. No momento em que cumprimentamos Vossa Senhoria, os membros da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas vêm, em nome de seu presidente infra-assinado, informar a realização das seguintes audiências públicas. Projeto de Lei do Executivo número 35/2022, que dispõe sobre a não incidência de contribuição de melhorias nas obras que descreve, e projeto de lei do Executivo número 40/2022, que dispõe sobre o reconhecimento no âmbito do município de Farroupilha da não incidência de IPTU prevista no parágrafo 1º-A do artigo 156 da Constituição Federal, no dia 8 de setembro de 2022, às 18 horas.
Projetos de lei do Executivo, números 37/2022 e 38/2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operações de crédito com o Badesul Desenvolvimento S.A., Agência de Fomento RS, para investimentos em infraestrutura urbana e rural, e autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operações de crédito com o Badesul Desenvolvimento S.A., Agência de Fomento RS, para investimentos em infraestrutura para fomentar o turismo. Dia 9 de setembro de 2022, 19 horas. Projeto de lei número 41/2022, que dispõe sobre a não incidência de contribuição de melhoria na Avenida Pedro Grindene e da outras providências, dia 29 de setembro de 2022, às 19 horas. Bem, então, como o último projeto de lei número 41, que será no dia 29 de setembro de 2022, ele extrapola o prazo, regimental. Então, considerando o pedido encaminhado pela Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, por intermédio de seu presidente Roque Cervenini, ofício número 22/2022, para que a audiência pública para a instrução do projeto de lei do Executivo número 41 ocorra na data de 29 de setembro de 2022 e, considerando que essa data ultrapassa os prazos regimentais da comissão, essa presidente vem, por meio dessa, solicitar que seja levado o pedido à apreciação do plenário dessa Casa Legislativa, a fim de que o pedido possa ser apreciado e deliberado por todos os vereadores mediante votação. Sem mais, agradeço e solicito a votação dos senhores para que o projeto seja realmente feita audiência pública no dia 29 de setembro. A palavra está à disposição dos senhores vereadores, apenas para debater a questão da data, não o conteúdo. Muito bem, se não há debate, colocamos em votação a data. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. A data, então, embora ela esteja excedendo o prazo regimental, será dia 29 de setembro de 2022. Encaminhamos às comissões de legislação, Justiça e Redação Final, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, os projetos de lei do Executivo números 46 e 47. Lembramos aos nobres pares que na próxima segunda, dia 5, teremos sessão solene em homenagem à pátria e logo após teremos nossa sessão ordinária. Amanhã teremos audiência pública sobre mobilidade urbana às 18 horas. Bom, nada mais a ser tratada nessa noite. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.